Comentar a abertura, mini índice. A gente está tendo mais um dia com a abertura direcional. O que é abertura direcional? É quando o pregão abre, pode abrir para baixo ou para cima, mas após isso, ele faz os primeiros movimentos, primeiro meia hora, uma hora, direto, sem fazer nenhum tipo de consolidação. Abertura direcional, portanto, a gente tem que estar posicionado já no começo do dia para pegar as oportunidades. E os sinais têm feito bastante abertura para cima, tanto do dólar quanto do índice. São velas terminando perto das suas máximas, pavio inferior, respeitando a VWAP, ou seja, não rompe para baixo, no caso de uma abertura para cima. E o ponto de entrada, aí vai depender um pouquinho da formação de cada dia, mas hoje seria a superação da máxima da primeira vela, tá? Quando rompeu ali, a máxima seria o ponto de entrada. Geralmente faz um teste, volta, ou ela vai, aí faz o teste e volta rompendo a máxima. E o dólar, me parece que a gente está fazendo já uma abertura em consolidação, dentro de um range, né? Que vai ser trabalhada de forma diferente. Então, como trabalhar a abertura direcional, né? Aí tem que pegar logo o início do dia e identificar, sempre um pouco mais difícil no início do dia. Quando tem gap, às vezes fica mais claro que pode ocorrer. Ultimamente tem ocorrido aberturas direcionais, mas sem gap. E ali, uma vez que ele já estendeu, se estender, né? Ou tenta pegar aqui continuações ou no início, se não pegar, tentar ver se vai ter uma retração da abertura em extensão. Então, setup 5. Qual seria ali o cenário alternativo? O cenário alternativo é fazer um dia de tendência, né? Então, ele não vai parar em montanha. Então, o que eu ficaria olhando? Se vai ter no momento, se vai ter uma retração dessa abertura com extensão. Se botar no 15 minutos, vai ver que está bem ali parecido com uma extensãozinha de abertura, tá? E o dólar está encaixotado. Quando ele está encaixotado, a gente tem basicamente dois caminhos a seguir. Se a amplitude for interessante entre máximo e mínimo, que hoje está me parecendo ser, buscar reversões perto de suporte, por exemplo, podendo ter as armadilhas, ou aqui perto até ter o lote de venda, tá? Ou buscar reversões nas extremidades, stops, ou esperar rompimento com ou sem confirmação para entrar a favor do rompimento. São as duas alternativas que a gente vai estar buscando. Então, o setup 1 são as armadilhas e suportes e resistências, e o setup 2, que é o rompimento da consolidação da abertura, o Open Range Breakout. E aqui o setup 4, que já aconteceu, que é a abertura direcional, ou o setup 5, que é a retração da extensão. A gente tem a variação do setup 5, que é o Open, a reversão do gap da abertura. Imagina que fosse de gap, essa abertura, e aí a gente estaria buscando aqui uma reversão para dentro do gap. Gap reverso standard. Então, no momento, a gente vai ficar observando como já progrediu essa subida, o dólar afastou um pouco da VWAP, não afastou muito, mas afastou um pouco. Essas velas aqui estão perdendo um pouco de força. Eu estaria esperando por uma chance de reversão, tá? Lembrando que essa figura, que é uma folha, ela pode sair por cima e até acelerar. Mas eu não estaria entrando agora, não. Estaria só com um plano de jogo na cabeça, tá? Ela pode alongar e o ponto aqui do 128.700, e pela marcação aqui boa, deve ser o fechamento de algum gap
É aqui, ó, esse gap aqui. Tá? Esse gap é o fechamento dele, está entrando aí nessa região. Então, é um ponto aí importante. Pode ser que ele vá até lá antes de fazer algum tipo de reversão. Faltam 8 minutos para abrir a B3. Pode ser que essa abertura de B3, que são das ações, leve mais assim. Portanto, eu não entraria agora para uma reversão. Ainda dá para pegar uma continuação aqui dessa subida? Dá, tá? O IFR está alto, mas em tendência ele vai ficar alto e vai se manter alto. No caso, o que que eu faço? Procuro um ponto aonde estaria inviabilizando a entrada, compra, por exemplo, aqui, ó, rompendo esse pavio 400, então 140 pontos, tá? É uma entrada para tentar pegar, ó, uma arrancada, que é o fundo anterior. É um setup aí de continuação. Seria essa possibilidade para tentar pegar mais um avanço, 140 pontos. Aí depende do trade, ele querer ou não tá pegando esse movimento. Tem um certo risco, que ele já avançou um pouquinho. Mas só para a gente ilustrar, vamos botar aqui uma comprinha, né? Eu falei que está buscando a reversão, né? Não entraria agora, mas sempre tem essas estratégias de continuação. Então, vamos aí para a gente estar podendo analisar e observar. E o stop, ele ficaria aqui abaixo do 400. Tá? Eu acho que está um pouco checado, eu faria com menos contratos, mas a gente tem essa possibilidade. Vai dar 130 pontos aí de stop. E não é nada demais. Aqui, nosso abertas, igual aqui, 500 para abertura, adicionar, igual não. Quero maior que mais progredindo, a ação vai abrir a B3, por aumentar, 700 seria aqui o primeiro objetivo, pode-se fazer uma parcial ou carregar, né? Mas chegando lá, subiria o stop para algo ali perto do break-even, né? Sair daqui de baixo para cá. Aliás, acho que subiria já agora, tá? Ali eu colocaria o stop agora no 500, ele já progrediu. Saindo aqui de baixo, então ó, tá fazendo bem acelerado, topos e fundos ascendentes, tá? O stop estava aqui no fundo. Pode deixar, tá? Mas se quiser ser conservador para abertura, pode jogar no 500 também. Ele já andou uma coisa. Quem quer ser, tem ok, posso carregar mais, eu deixaria lá no 400. Eu gosto, eu vou deixar no 400. Já superando, eu trazia de volta. Porque às vezes faz um belisco, tiraria, e você está certo na operação. Às vezes eu prefiro até estar arriscando um pouco para buscar o movimento. Mas seria um trade curto, tá? E para o maior, estava tentando pegar a retração da abertura. Tá? Isso aqui é um de continuação de um prazo mais curto. Só aí para ver se dá uma esticada maior. Dando uma esticada, o trader realizaria lá o lucro. E para a sequência, ia estar buscando
uma reversão. E deu para entender, né? Vamos lá. Olha, abrindo a bolsa agora, o 128 é o fechamento de um gap. Batesse aqui no 128 seria uma parcial. Aí sim, batendo a parcial, subir o stop lá para 500 e deixar o mercado levar. Olha, o topo de ofertas do dólar, não tem muita coisa na conta, isso quer dizer que não vai subir, tá? Mas a gente está vendo aqui algumas ordens de venda. Aí eu fico observando essa ordem de venda maior, ela vai se deslocar para baixo, ela vai subir. Qual é o ponto? É o 90, né? Eu fico observando o que vai acontecer, se ela vai ser consumida. A gente está vendo no gráfico, mas se a gente tiver no DOM, no livro de ofertas, aí e o Times and Trades, que são ferramentas específicas para a técnica de leitura de fluxo, aí a gente vê perfeitamente no Times and Trades, né, se consumiram lote, se cancelaram. Então, a gente consegue ver. Agora, o dólar está chegando lá, tem essa ordem. Quando ela sumir, se ela sumir, passar por ela, é, se o preço passar por ela, provavelmente aquela foi consumida, mas não passou, acho que tiraram, né? Tá, isso já sumiu. Bom, é, como eu falei, nas ferramentas de análise a gente consegue ver. Consumiu e não teve prosseguimento para cima, digamos. Ou o cara cancelou, não tem mais aquela barreira e não subiu. Tá? É uma leitura, ok? Tá um pouco de dificuldade para avançar essas posições. Aí aqui no Candle, né, é que eu começo a ver são pavios aqui superiores, ó. Uma certa dificuldade de estar avançando para o nível. Começa a ser um red flag, né? Um aviso. E, pô, essa compra aqui não está tendo a dinâmica que a gente gostaria. Começa a aumentar o risco. Aí, nesse caso, sim, que o risco está aumentando, ou ainda não fechou a barra, vai fechar daqui a um minuto. Aí é interessante estar subindo o stop. Por quê? Está dando tempo para o mercado, está dando espaço para ele trabalhar e ele não está desenvolvendo. Tem a ver com o conceito do SAR parabólico, que é apertar o stop. À medida que o mercado vai avançando, o tempo vai passando, ele não vai desenvolvendo. Então, aqui já poderia estar subindo esse stop, 480. Não dá muita trela, não. Estou tirando espaço. Por que tirando espaço? Não está indo. Ah, deixaria aqui. Não vou sair, mas né, vou tirando ali um pouco do crédito, digamos assim. E o dólar não se envolveu, né? Aquela ordem aqui ou subiu ou não foi consumida. A gente não está vendo o Times and Trades, nem o livro de ofertas, só está vendo o posicionamento das ordens no put. E começou a entrar uma compra aqui no 80, tá? Não tinha. Ó, bom, não está desenvolvendo, pouco espaço aqui.
Bom, acabou aqui funcionando, né, a continuação. Então, teria feito uma parcial, subiria o stop ponto de entrada, e o próximo nível eu colocaria no ponto do 950, tá? Então, aqui é um setup de continuação. Muita gente não vê. Vou colocar no 2 minutos para ver se tem algum padrão mais conhecido. É bem curtinho, né? Não tem aqui. Na verdade, foi pelo pavio aqui, essa continuação, tá? Passou de 700 a 780. Tá indo. Esse ponto que está aqui no 500, eu já pegaria esse stop, já jogaria aqui, ó, a abertura dessa vela atual com 660, e não perderia mais. Tem uma parcial, o 950 ali, no ponto. Então, a gente ainda está numa abertura direcional e pegamos ela no meio. Partir da ideia de tentar pegar uma retração, nenhum momento teve sinal, mas era um plano de voo. Percebi que tinha uma oportunidade para pegar setup, e aqui é um setup que não faz parte do, do nosso arsenal de aberturas, tá? É um setup de continuação, para pegar a abertura da B3 que entra fluxo, ok? Então, continua na extensão. Em algum momento ele pode voltar? Pode, não é agora. Ele pode continuar em tendência? Pode. Então, mas no momento é um trade de curto prazo, tá? Para continuação. E o stop aqui estaria no 660, essa operação não perderia mais. E lá perto do 129 tem uma resistência. Mas olha que interessante a gente notar. O lote está onde? Ó? Aqui, esse aqui, ó, o lote vermelho. Vou trazer ele para a direita, para a esquerda. Pode ser que essa paradinha que está dando agora seja por causa desse lote aqui, ó, esse maior. Vou pegar ele e jogar para cá. Né? E aí o mercado, né? Vamos ver se ele vai consumir, mostrando que tem demanda. Se ele vai falar, e agora não, tem muita compra, deixa eu realizar um pouquinho. Aí ele dá uma voltada, tá? Aí a informação que o mercado vai passar para a gente é fundamental. Então, é um setup de continuação dentro da extensão da abertura, ok? Dentro da extensão, ou seja, a extensão ainda não teria acabado. Já tem 1.000 pontos aí para cima. O mini dólar está no range, está aqui consolidando, está batendo na mínima da consolidação. Aí tem aquele plano, né? Você está vindo, que é tentar comprar no suporte ou esperar um falso rompimento e pegar a volta. Para baixo, iria buscar tentar trabalhar nesta outra região. Inclusive, a gente vê até comprinha. Estava aqui em cima, ó, a cara recuou para cá. Tá, compro aqui, eu não compraria, né? É um setup que eu tenho um pouco mais de desconfiança. Enfim, prefiro que tenha um lote, saia o lote e que revirta, fazendo uma armadilha. Está respeitando aqui o nível, né? Está respeitando. Então vamos colocar a ideia, ainda não, mas pensando, deixa eu já deixar.
Azul. 83, baixa o 78. Vamos colocar aqui uma comprinha. 83, 2. E deixaria stop aqui embaixo. 77. Acho até que ó, o índice está indo. Tá? O índice está indo. Ó, vamos subir aqui. Aqui é onde tinha a ordem, 170. Seria a segunda parcial. Ou posso até dividir, tá? Porque ele tá andando. Uma estratégia é deixar lá o ponto. Aqui já consumiram o lote. Tá? A outra estratégia é continuar apertando o mercado. Então, se o stop estava no 660, eu posso subir ele aqui para o 750, por exemplo. Tá? Então, vou fazer assim, 750 e aqui. Aqui pode ser uma parcial ou tirar essa venda, deixa eu jogar para cima, porque o stop já está aqui. Se bater lá, vamos pensar que bateu no 950, já sobe o stop para 850, 900. Consumir o lote agora está fazendo pavio superior. Sim, deixaria o stop aqui. E o dólar? O dólar ainda não está respondendo. O dólar aqui eu não estou gostando. Sairia aqui, tá? Não desmarcou centavos, seria no 7,5. Até operando aqui, eu não estou com tanta convicção. Eu falo, aí é de cada um, né? Mais confortável, ou acontecendo a armadilha, ou setups a favor da tendência. Você que esteja muito claro que rompeu, ou fez uma divergência, ele está sem divergência nenhuma no IFR, está avançando, enfim, né? São pensamentos que acontecem na hora, né? Se isso aqui tivesse gravado, eu soubesse o resultado, eu falava, ó, aqui deu uma compra, bateu no ponto. Aí eu tento aqui passar meu raciocínio no momento, né? Então é por isso que eu fico falando um pouco. Falar suporte, a quebra desse suporte levaria na direção do 64 e 65. Eu venderia nessa quebra de suporte caso ela ocorra? Não, eu vou explicar por quê. Pelo seguinte, porque já está alongado, tá? Vendo? Já está alongado, já caiu várias barras. Então, eu não abro uma venda aqui não, tá? Pela condição técnica. E se cair, caiu. Só não quero pegar esse risco. Agora, rompendo, voltando para um teste, vai romper aqui o range, né? Setup 2, tá? É só não entraria nesse rompimento, porque já avançou, né? Estou achando que a condição técnica já não está tão grande, tão boa. Assim eu poderia entrar, tá? Eu não entraria agora. Se vai acontecer esse rompimento assim, pode ser, mas eu não quero arriscar. Tá até com cara pelo índice, né? Que a gente está vendo. Ó, o índice está lá, 950. Então, aqui, ó, eu posso subir, vou fazer aqui, ó. Tiro o meu alvo, porque o mercado está forte. Para que que eu vou sair? Deixa o mercado me tirar. E aí, o que que a gente faz? Vai lá na mínima dessa barra, 830, e joga o stop móvel para cima. Não estou com ponto para saída. Poderia estar realizando no ponto de força? Sim, encerraria a operação. Tá? Essa segunda parcial. Ou divide ela de novo, faz uma terceira parcial menor e tenta alongar a quarta. Ok? Então, aqui, vou tirar essa ordem e vou deixar o mercado levar. Tá forte. Então, era um trade até ali oportunista, mas para mostrar que acabou funcionando, né? 500, 900, 400.
É válido, tá? Lembrando, ele não é um setup de abertura centrado, tá? Não é. Deixa o mercado levar. Vamos lá, o mini dólar, tá? Ó, aqui fez um rompimento e agora está fazendo um 2G para cima. Tá vendo? Range, vai ter que sair naquela. No momento que eu estou observando, mas ainda está informação do 2G, um, o que pode ser o falso, tá? E aí você está pedindo da armadilha. Então, ainda não terminou, que ainda está em construção. Pô, vai. Quem estava buscando uma entrada ou uma saída no ponto de força estaria zerando a operação. Quem está deixando o mercado levar está com o stop no 830 e o preço está no 950. Isso é uma forma de conduzir a operação. Tentar alongar dessa forma. Já fez uma parcial, está menor, né? Dois contratos, vendeu um, está com o outro e vai alongando. O cara que está com três contratos, de repente vendeu um, vendeu outro, vai alongar o terceiro. Cinco contratos, de repente vendeu três aqui, alongou um, vai alongar mais um. E assim vai. Mas a ideia, como o mercado está progredindo, ele não estava progredindo, como ele começou a progredir, a ideia está alongando. Bom, o mini dólar, mini índice está parando no ponto de força, né? Uma paradinha. O stop estaria no 830 por ali. O mini dólar ainda pode fazer uma armadilha, não fez aquele doji, que ainda estava em formação, então eu fico avaliando o tempo todo, né? A informação que o mercado dá. Se ele vier mais para baixo, ele vai alongar ali, né? Buscar direto, e foi, tá? Ou ele rompe um pouco mais, e aí no teste eu arriscaria uma. Faltam 3 minutos para a abertura de Nova York, tá? Que pode mudar um pouco a configuração, né, do mercado ou acelerar esse movimento.
O índice parou ali no 950, o dólar está alongando o rompimento, 1 minuto e meio para abertura de Nova York. Já já a gente volta. Então, abrindo Nova York, são 10h30. Vamos ver como é que o gringo vai chegar. Falso rompimento aqui já não tem mais. Já avançou bastante. Pode ter um teste, outra coisa. Tá? Direcional. Outra coisa interessante no direcional, né? No início forma os quadros anteriores, no caso de uma alta. Mas se a gente notar, raramente perde a mínima da vela anterior. Perdeu aqui, mas nem de fechamento foi. Só topo ascendente, mínima ascendente, né? Por isso que a gente vai subindo stop para a mínima anterior. Olha, foi direto o rompimento, já pode ter algumas compras ali no 64, pouco acima, 66. Ó, o vendedor está entrando aí pesado, né? Eu acho que foi interessante aqui para destacar no dólar, apesar de não ter entrado, deixou de entrar aqui, mas a importância dessa saída, tá? Então, aqui é um exemplo, às vezes, é um pouco sentimento de mercado, né? Eu não estava confortável em comprar só porque era um suporte. Estava vendo aqui meu índice progredir, forte, sentimento de mercado positivo, aí eu vou botar só para entrar, né? Seguir meio que. Eu gosto dessa visão um pouco discricionária, me ajuda na leitura, porque eu estou acompanhando o mercado todo. Estou vendo o índice, eu estou vendo os mercados internacionais, então estou com esse sentimento. É uma variável que não dá para botar no robô, por exemplo, matematicamente. Vai ter outras vezes que eu vou me enganar. Mas aqui é um setup que às vezes eu me sinto desconfortável. Olhei, olhei, aí eu coloquei e eu não vou sair, não estou confortável. Mas olha a importância, ó. Vem direto para baixo. Tudo bem, tem o stop no 7,5. Serve para isso, o stop, tá? Só passando aqui um pouco. Compras posicionadas aqui embaixo. Vamos ver se vão ser subidas. O que que eu vou fazer aqui, tá? Um espelhamento, ok? Do range de abertura. Região provável entre 121 e 200, aqui perto do ajuste, tá? Não fez pullback, ele está vindo direto. Acontece. É no caso, o cara não fez entrada, ele pegou. Ao contrário, né? Essa safou ali. Comprar isso. Já achei muito esticado. Um outro ponto aqui do dólar que podia ser um sinal, acabei deixando passar, é na VWAP como resistência, essa barra, esse pavio superior é bem grandão, tá? Porque deixei passar? Porque estava dentro de uma consolidação com a região de suporte muito próxima, abrir a venda aqui embaixo. Então, apesar desse sinal da VWAP, de ter rejeitado romper a VWAP para cima, achei meio que dentro de uma meiuca ali, de um saladex, digamos assim. Tá? Esse mini, esse mini índice, ele rompendo a máxima, que seria ir rompendo 129, eu já subiria, agora, já subiria o stop, tá? Já deixaria esse stop na mini, aqui até acima, viu? No 900, tá? Deixa o mercado levar. Aqui, não, 99 não existe. Porque se eu ficar botando número redondo, às vezes, toda hora parar aqui. Deixaria aqui e deixaria o mercado levar. Ó, venderam todo o lote lá embaixo, tá? Não fica. Agora passou. Então pode ser que isso aqui, pode, a partir desse nível, pode.
sei se eu faria isso. Tem suporte aí, no catalista. Que a gente pode estar começando a fazer um Open Range Breakout, Setup 2 com 10. Interessante de observar que lá, aonde está o início do amarelo, tem uma ordem de venda. E essas ordens de venda, aqui continua, vieram bastante, né? Nada na compra. Só. São 10h36, 11 horas. Esse indicador. Tiveram, teve 9,5. O que que a gente teve hoje? Tem o PMI Industrial ISM, 11 horas. O que a gente teve hoje foi mais importante que o PMI. Às 9h30, foram indicadores do mercado de trabalho, apontando para o mercado de trabalho mais fraco e, por isso, uma maior chance do Banco Central americano começar a baixar juros em setembro. Esse é o contexto macro. Saiu 9h30, os indicadores de mercado de trabalho, saiu aqui, esse horário. Não teve uma explosão na sequência, né? Mas a partir daí ele foi andando. Já estava, né? E só lembrar que eu comentei sobre a Cunha, né? Que estava formando, que foi perdendo força, os pavios, red flag. E aí eu falei, olha, acontece muito o mercado armar essa situação e romper por cima, né? Então, cada padrão gráfico não é uma coisa perfeita, não. Mas tem esses pavios aqui. Cada padrão gráfico que a gente aprende no livro, ele pode dar certo ou pode dar errado. Tem sempre a sequência dele. Aqui perfeitamente. Inclusive, achei que pudesse fazer algo assim, tá vendo? Outra coisa para estar mostrando. Vamos falar do IFR. O IFR, ele aponta situações de sobrecompra e sobrevenda. E eu vejo muita gente falar, olha, o IFR está lá em cima, então tem que cair. Na tendência, não é isso que ocorre, tá? Ele fica trabalhando lá em cima. Então, o IFR é um bom indicador de reversões, né? Até de continuação, se a gente usar ele de uma forma um pouco diferente. Mas em movimentos direcionais, o IFR, ele vai lá para cima e fica trabalhando. Ó. Então, o cara fala, o IFR está lá em cima, como se tivesse que cair. Não, tá? Na tendência, se olhar a fórmula, vai entender por quê. Quando eu ensino indicadores, eu mostro a fórmula. E o estocástico também, né? Então, o estocástico simplesmente é aonde que ele está em relação ao intervalo, aonde o preço está em relação a um intervalo de X barras, tá? Então, se a gente pegar nas últimas 5 barras de FR e ele estiver lá na máxima, ele está lá perto de 100%. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Se tiver em tendência, ele está sempre nova máxima. Ele vai ficando cada vez, ele vai trabalhando lá em cima. E a ideia é assim, não, se ele está lá na máxima, em algum momento ele volta um pouco. Aí essa da reversão, mas quando ele está em movimento direcional, ele vai embora, tá? Bom, aqui, ó, já abriu outra barra, a gente está lá no 900. Já subiria aqui para 950, tá? Então, você vê, eu senti o mercado forte e aqui, né, eu falei assim, poxa, daria para estar alongando. Então, tira aquela ordem de venda de 950, que agora está lá, e deixa o mercado tentar tentar deixar, manter o saldo da posição, que a primeira foi essa, deixar o mercado levar, tá? Bom, o que eu quero pontuar aqui no dólar, tá? É, aonde tem compra? Lá no ajuste, tá? Lá, o ajuste apareceu agora, estava sem nada no mundo. E na volta, aqui, sobre o amarelo, né, para o azul, que foi rompido. Então, o cenário
eu acho que eu penso o mercado como uma leitura dinâmica. Desenhei algumas coisas aqui no dólar, que não aconteceram, então você não faz, é só a minha mente, acho que é isso que eu quero falar, ela fica pensando em termos de possibilidades. Aí quando se alinha, e acho que tem uma oportunidade, é entrada. Se não se alinhar, eu não faço, ou se o cenário, um dos cenários que eu acho que pode ocorrer, me parecer arriscado, eu também deixo passar, mesmo que ele tenha se verificado bom, que seria vender aqui no rompimento. E por que que, mais uma vez, o que que me fez assim achar arriscado estar vendendo nesse rompimento que deu certo? Eu achei que já tinha caído muito desde lá de cima, tá? De 700 a 80, 680, 20 pontos direto. Teve essa correção na filmagem. É uma escolha, né? Identificar a possibilidade, eu identifiquei, mas eu escolhi pelo risco de retorno. Não sei qual que vai se verificar. Eu vou percebendo um pouco do sentimento, né? Como esse suporte que foi rompido, está confortável, e vou avaliando, tá? Então, aqui houveram algumas chances, não teria pego. Por outro lado, aqui, que era uma situação arriscada, eu falei que vou entrar até para mostrar, porque realmente poderia ser uma continuação, tá? E é assim que eu estaria conduzindo esse trade. Será que vai ser tendência o dia todo ou tem a possibilidade, de fazer a retração? Essa é a pergunta. Inicialmente, falei isso aqui está com cara de retração, e aí vi a possibilidade, é um pouco ali de pensa, né? Aquela cunha que eu acabei de estar falando. Isso aqui está com cara que rompe por cima, tá? Por isso que eu falei da continuidade. Tá, para um pouquinho. Ah, vai sair um indicador agora, em um minuto, que é o ISM industrial. E depois das 11, ISM, que é o PMI industrial, agora, lá nos Estados Unidos. E às 11, PMI industrial ISM, porque o ISM é um instituto que calcula especificamente PMI lá nos Estados Unidos, tem um peso maior, assim como o PMI Caixin na China tem um peso maior. Tem alguns institutos que calculam o PMI. Por exemplo, Confiança do Consumidor, tem a da Universidade de Michigan e tem a do Conference Board. É, são dois órgãos ali, né, que calculam o PMI. Ou que calcula a confiança do consumidor. Bom, o mini dólar, mini índice, ó, veio para baixo de 950 e aqui estaria encerrada a operação. Ou seja, o mercado que tirou a gente, né? Foi a gente que. Ah, esse é o ponto. Inicialmente, o objetivo era 700, nos 700, ia ser mais curtinha, conseguiu alongar. O IFR está apontando para baixo, tá? Agora, ele saiu um pouco da tendência, está virando um pouquinho. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação a essa barra. Se a gente jogar no 15, provavelmente vai estar fazendo uma estrela com pavio superior. Não. É, tem um ring meio, não posso, cara. Às vezes é interessante trocar o tempo gráfico. Foi lá, tirou, voltou a subir, faz parte, saiu o indicador, né? Enfim, aqui no dólar, está no meio do caminho, ele está querendo alongar um pouco mais. Tem um setup curto, não é de abertura, os setups de abertura acho que já foram, são 12 horas, que seria um setup de continuação aqui do Inside Day. Inside Day, tá? É outro assunto.
65, ele não poderia passar do 65, seria o stop de curto prazo, então, 5 pontos, tá? Não vou estar marcando, não. Olha lá, o índice continuou, né? Sai o indicador, veio para cima. Não, vamos marcar aqui para. Vou desenhar aqui, porque não tem a ver muito com a proposta do vídeo. Então, para baixo, tá? Vem, faz um side day. A gente marca aqui esse ponto de máxima do side day, que é o stop. Rompendo a mínima da tela vermelha, ou do side, abre a compra. Abre a venda de continuação. Tem um setup de price action. Aqui está na compra. Lembra que eu falei que todo padrão ele tem um cenário ou dois, né, possibilidades, digamos, que não é aquela que a gente está enxergando. Então, se não é uma coisa, pode ser outra. Isso aqui seria um insight, com barra ignorada. Bom, o stop estaria onde? O stop de compra estaria aqui em cima. Todo mundo coloca aqui, né? É um ponto que o pessoal vai estopar. Então, qual é o que pode acontecer na sequência das possibilidades? Que eu acho que vai ser um site de continuação, ele vai ser estopado, a gente tem que ter preparado para isso. Pode até inverter. Pode ser que caiu mais uma barra, o stop está aqui em cima, e aí começa a subir, pega todo mundo estopado e isso acelera para cima. O que é isso? É o RICAC, que é outro padrão de candlestick. Eu costumo dizer que aqui, assim, seu stop é meu gain. É tipo isso, tá? Assim como a Cunha no mini índice, que foi uma Cunha, né? Ele é, vamos dizer aqui, ó, fazendo uma Cunha de alta. Tem vários exemplos aí nos futuros, recentemente, nos futuros já nas ações. Ele vem aqui, o que a gente espera? Rompa para baixo, mas não rompeu, tá lembrando isso? E essa entrada, né? Só que ele rompendo isso para cima, ele acelera. Porque pega o pessoal que está vendido, o cara desiste de dar uma acelerada. Essa foi a entrada que a gente falou no índice, faz parte, né, do rol. Seu stop é meu quem. Só para completar, a gente tem uma outra também nesse, nessa noção aí, que é, por exemplo, a VWAP ou uma média importante. Lembra o sanduíche na VWAP? Exatamente isso. Tá? Pá, pá, pá. Aí foi lá em cima, armou para venda, hein? Como se fosse da continuação na VWAP e sai por cima. E aí dispara. Esse é o sanduíche na VWAP. Seu stop é meu game. O cara, você está apostando no menos provável, mas ele paga bem, paga rápido. Tá? Isso aqui não são setups de abertura. Tivemos uma situação parecida com isso recentemente. E, sim, recentemente, mas especificamente ontem. Tá? Aqui não faria entrada, tá? Mas é aqui, ó. Seu stop é meu game. Ele vem, bate na VWAP, como se fosse cair, rompe para cima e olha lá, explode. Tá?
Então, são situações sempre trabalhando com cenários alternativos. Você pode esperar por um, você pode entrar, estopar e reverter, ok? São as possibilidades. Bom, vamos encerrar o vídeo, porque na verdade a abertura já aconteceu. E foi mais ou menos o que eu vi, né? Setups de abertura ocorreram, abertura direcional, chegou um pouco mais tarde, entrou na continuação dele. No dólar aconteceu alguma coisa, né? Aqui não funcionou o número 1. Teve o rompimento, que é o Range Open Breakout, mas ainda não houve teste, pode haver mais tarde. Mas no momento é isso.